Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs da TV. Estamos sempre consigo de segunda a sexta-feira. Nós trazemos sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e os projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós para que você tenha uma manhã bastante informativa, mas acima de tudo uma manhã bastante descontraída e uma manhã bastante alegre aqui na nossa companhia. Iniciando o dia connosco, já sabe que o seu dia corre sempre pelo melhor. E hoje nós temos duas convidadas e dois temas para falar consigo. Vamos estar na primeira parte, vamos saber como é que podemos dar ferramentas, este projeto que nós vamos falar na primeira parte diz, dar ferramentas e conhecimentos financeiros para o novo empreendedor, para que ele se apoiado nas tomadas de decisão. Portanto, é o que nos traz o ateliê do empreendedor, que nós vamos conhecer na primeira parte, Tágidos. Portanto, já sabe que nós temos uma primeira parte fabulosa. E depois, na segunda parte, nós vamos saber que cada mulher tem a sua personalidade. Tem o seu corpo, tem a sua identidade e todos nós devemos respeitar isso. E onde é que podemos encaixar a fisioterapia nas várias fases da mulher? Você sabe? Não sabe? Então você tem que ficar connosco porque o programa de hoje promete. E nós voltamos já para darmos início à nossa conversa com a primeira convidada. Até já. Já estamos de volta e vamos estar à conversa com a Liliana Conteiras, que nos traz este projeto fantástico que é o Ateliê do Empreendedor Tágidos. Bom dia, Liliana. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui. Este projeto, como é que nasceu este projeto no seu coração? Então, eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, sou contabilista certificada e sempre trabalhei com um mundo, digamos assim, dos grandes números de empresas que faturavam milhões, ou seja, sempre a lidar com uma realidade muito grande. E a dada altura comecei a ter muitos amigos a querer empreender. E senti que havia a necessidade de trazer um bocadinho desses conhecimentos do grande empresário para o pequeno empresário em Portugal, porque era uma coisa que eu detectava que faltava muito, ou seja, em termos de mentalidade, de conhecimentos de literacia financeira, e que isso poderia fazer a diferença entre um sucesso no negócio ou começar a empreender, mas sem ter... Porque o empreendedor não é um empresário, ou seja, é preciso trabalhar essas competências. E foi aí que eu achei que podia ser uma mais-valia trazer esse conhecimento para as pessoas, porque eu queria estar mais próximo de pessoas como eu, não é assim? Não tanto das grandes empresas, mas mais do pequeno empreendedor. Eu gostei daquilo que disse, e vou começar pegando por aí, que disse que o empresário não é um empreendedor. Sim, exatamente. Porquê? Porque o empreendedor é aquela pessoa que tem vontade de criar algo seu, ou seja, que é inovador, que é sonhador, que gosta, tem qualquer coisa para trazer ao mundo. E isso não é necessariamente ter um negócio. Ter um negócio a pessoa necessita desenvolver competências de gestão, ter aqui alguns olhar crítico, menos sonhador, assim, aquela parte mais prática, mais ter algum distanciamento do sonho para conseguir viver de forma sustentável daquilo que o apaixona, que é, no fundo, a frase da Tágidos, que eu uso muito na Tágidos, porque é essa a nossa missão e é esse o nosso objetivo. É que essas pessoas empreendedoras consigam, de facto, viver daquilo que as apaixona, ou seja, que gostam de fazer, é juntar o útil ao agradável, não é? Tágidos. Porquê do nome? Porque eu, na altura, quando criei o meu projeto e a ler muito sobre marketing, não é? Percebi que o nome tinha que ser um nome curto e por algum motivo só me vinha esse nome à cabeça, apesar de eu não saber o seu significado. Mas sempre que eu pensava no nome curto só me vinha Tágidos, que não é um nome assim tão fácil de pronunciar. Então foi quando eu decidi ir ao Google a pesquisar o seu significado e percebi que Tágidos são as musas que inspiraram Luís Vaz de Camões a escrever os Lusíadas. E eu nasci no dia 10 de junho, dia 10 de Portugal, e achei que aquilo era um sinal de que eu devia de aproveitar essa mensagem, não é, que eu estava a receber, para dar o nome à empresa, não é? E também porque eu achei que tinha tudo a ver no sentido que o meu objetivo, eu já tinha identificado que os valores da marca haveriam de passar pela criatividade, que tem tudo a ver com a inspiração, comunicar de uma forma simples, trazer a arte dos números
porque não é um tema muito apelativo, mas torná-lo um bocadinho mais apelativo para o empreendedor. E então arte, musas, achei que era dia 10, Camões, assim, tudo a ver ali, tudo alinhado, e acabou por ser o nome. E hoje em dia, pronto, acho que foi uma escolha correta. E onde é que estão situados? Nós estamos na margem sul, em Corroios, mas o trabalho é muito feito online, ou seja, eu, no fundo, adaptei um espaço que eu já tinha para poder ter reuniões e receber os meus clientes, mas como comunico muito nas redes sociais, acabei por começar a atender pessoas um bocadinho de todo o mundo em termos de consultorias e então o trabalho desenvolve-se muito online. De qualquer forma, temos o espaço em Corroios disponível para receber e para atender os nossos clientes. Quais é que são as maiores dúvidas que o empreendedor tem no início, principalmente nos primeiros passos que tem que dar? No início, a pessoa questiona sempre se o mais vantajoso para ela, para o seu negócio, é constituir uma empresa ou simplesmente abrir atividade. Porque, de facto, existem estas duas opções, o que envolve uma estrutura de encargos também diferente. Por isso é que nós trabalhamos muito na necessidade da criação do plano de negócios, de uma pessoa não começar a empreender sem antes ter feito um estudo, de perceber se quanto é que tem que faturar para manter um negócio sustentável, ou seja, acho que esse estudo é importante, assim como o planeamento fiscal. Perceber o que é que faz sentido para o seu negócio, porque para uns negócios fará sentido constituir a empresa e para outros fará sentido abrir a atividade. Logo, aí não há uma resposta certa, depende muito do negócio em si que a pessoa pretende desenvolver. E mais dúvidas que eles possam ter de início? Eles têm também muita a dúvida da precificação. Como precificar os seus produtos? Esta é talvez a dúvida que mais me colocam quando eu faço algumas formações para ajudar os empreendedores. Querem sempre este tema, porque é muito difícil precificar e apesar das pessoas quererem uma calculadora de preços, uma ferramenta matemática que lhes dê logo ali a resposta, o facto é que o preço é algo subjetivo. Portanto, precificar é o preço que nós iríamos dar às coisas, é isso? Exatamente, sim. É eu ter algo que quero comercializar e saber qual é que é o preço certo, não é? Um bocadinho. Qual é que é o preço? Já me questionaram exatamente assim, Liliana, qual é que é o preço certo disto? E na realidade o preço certo é aquela parte quando a oferta e a procura se encontram, não é? Aquela lei do mercado em que depende muito do mercado onde eu quero estar, porque há vários tipos de mercado, há pessoas que competem pelo preço, ou seja, aí que se eu conseguir praticar um preço mais baixo terei alguma vantagem, outras que preferem competir com qualidade, então depende muito, por isso é que eu digo que não há uma resposta certa, da comunicação, do marketing que é feito, do posicionamento que eu faço com a minha comunicação. É quase como se tivesse mais a ver com o nosso marketing e com a forma como nós comunicamos do que propriamente com a questão dos números. Mas lá está, como envolve números, as pessoas colocam muitas vezes esta dúvida. E eu percebo, porque nós próprios ao início testamos um bocadinho para perceber se, é natural, perceber se aquele preço é aceito do outro lado, qual é a percentagem de aceitação, porque há orçamentos, muitas vezes o empreendedor debate-se com isto de enviar orçamentos e receber nãos, e esta gestão às vezes é difícil para quem está a começar do zero. Em questão ao plano financeiro que falou há pouco, Sim, não é? plano de negócios. O plano de negócios. Também é importante a pessoa perceber que até obter um certo lucro leva tempo. Certo, sim. E quanto mais, o que eu costumo dizer é, quanto mais nós queremos posicionar a nossa empresa, ou seja, por diferenciação de qualidade ou por termos algo inovador, mais tempo vai demorar. Okay? Porque o mercado, ou seja, isto numa ótica mais fria e prática, lá está, a visão de empresário, as pessoas são um bocado avessas, já têm aversão um bocadinho à inovação, ou seja, tudo o que nos parece demasiado inovador é aquela história do estranha-se, depois entranha-se, ou seja, esse período de adaptação à nova ideia pode levar o seu tempo, o que não significa que não funcione, mas a pessoa deve planear. Ou seja, deve ter consciência e preparar-se
para essa fase até colher os frutos, não é? Ou seja, como é que eu vou garantir que tenho tempo para investir neste projeto até que ele gere o retorno necessário, pronto, para eu conseguir viver totalmente do negócio. Isso é tudo planeamento. E o plano de negócios ajuda nessas respostas que numa fase inicial são, não, como eu costumo dizer, não é uma bola de cristal, mas ajuda no caminho. Ajuda a fazer o caminho com mais consciência. Nós temos e conhecemos, não é? Muitas pessoas, por exemplo, têm o seu trabalho normal e depois têm aquele seu sonho que vão fazendo de vez em quando, não é? Isso poderia-se considerar, o hobby, poderia-se considerar um pequeno empreendedor? Isso é um pequeno empreendedor, ou seja, um empreendedor é aquela pessoa que cria, não é? Ou seja, eu posso ter o meu trabalho de escritório e no final do dia ir para casa compor uma música e até ter algum sucesso com aquilo ou pintar um quadro. Isso é ser um empreendedor, é sempre que nós criamos algo e trazemos algo novo. Não é necessariamente ter que fazer um negócio disso. Obviamente que cada vez mais com o palco que nos é dado agora na comunicação, na tecnologia, nas redes sociais, existe uma probabilidade maior de nós conseguirmos fazer disso um negócio, não é? Ou seja, começar a ter o nosso trabalho, não é? Como colaboradoras por conta de outrem e no nosso tempo começar aos poucos a investir num projeto que nos apaixone e que nos traga um bocadinho mais de alento, digamos assim, e no futuro, quiçá, conseguir viver totalmente disso. Sim, há muitas pessoas a fazer isso atualmente. Sendo que as pessoas hoje em dia têm um pouco menos de receio de arriscar? Sim, eu acho que as pessoas não é terem um pouco medo de arriscar. Eu acho que as circunstâncias em que vivemos atualmente, as pessoas pensam mais em outras alternativas. Porquê? Porque nós sabemos que os salários também não têm acompanhado a subida do nível de vida e as pessoas já pensam mais, ok, já não tenho assim tanto a perder, já não é assim tão estável, isto assim também não me está a chegar para viver. E então começam a ter tendência e a tolerar cada vez menos abusos, não é? E a querer elas próprias tentar a sua sorte, ou tentar o seu negócio, ou algo novo. Eu sinto isso, cada vez há mais pessoas a arriscar. E também porque estão apoiadas pela tecnologia, não é mais fácil? Sim. É mais fácil hoje começar um negócio do zero do que há 20 anos atrás, por exemplo. Eu também sinto essa diferença. Quando nós falamos em termos fiscais e todas essas coisas que engloba, é necessário um empreendedor, um empresário, ter uma contabilista ou um contabilista? Se nós abrirmos só atividade onde não temos contabilidade organizada, não, podemos começar efetivamente sem ter logo contratar um contabilista. Mas aquilo que eu recomendo sempre é que façam uma consultoria no momento em que abrem atividade, para ter noção dos prazos, a partir de quando é que eu tenho que me preocupar com isto, com o IVA, a partir de quando é que eu tenho que me preocupar com a segurança social, porque existe uma grande confusão, ou seja, as pessoas pensam muito que abrem atividade e têm um ano de isenção, e não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Pronto, essa história de um ano tem a ver com a segurança social, não com os restantes impostos, mas as pessoas colocam tudo no mesmo saco e depois deixam a passar obrigações. Ou seja, por isso é que eu digo, ok, não é necessário contratar uma avença, até porque eu percebo que no início existem outras prioridades, que a pessoa tem que gerir os recursos que tem, mas que não desvalorize, ou seja, não é um tema que deva ser desvalorizado, deve haver pelo menos uma consultoria, algum profissional qualificado que explique, que tenha competências para explicar, para a pessoa ficar com alguma autonomia para começar do zero com alguma segurança. Isto, pelo menos, é o que nós praticamos na Tágil e que oferecemos aos empreendedores que estão a começar do zero. Porque aquilo que disse, que a Liliana disse, é uma grande realidade, não é? Porque nós muitas vezes a pessoa inicia o seu negócio, não é? Inicia o seu sonho e depois acaba por se esquecer de certas coisas que são fundamentais, não é? E às vezes é necessário mesmo, e até
para nós estarmos mais descansados. Sim. Ou seja, acaba por ser um serviço, sim, mas é um serviço que nos acaba por tirar algum peso de cima das costas, um grande peso de cima das costas, né? Principalmente porque há muita coisa no mundo da contabilidade e tudo que o empreendedor precisa de saber e que não sabe e que não está preparado para tal. Né? E eu acho que muitas vezes quando a pessoa vai e não tem esse apoio, é extremamente difícil e muitas vezes acabam mesmo por desistir e não continuar com o seu sonho. Sim, e era como eu estava a referir, é uma área que eu acho que não pode haver desresponsabilização, ou seja, eu não posso delegar, apesar de ter um profissional, a minha responsabilidade também de querer saber o que é que se passa nas minhas finanças. E há pessoas com perfil que preferem contratar o contabilista, lá está, e ter o seu sono descansado, está tudo certo, porque tem um profissional que está ocupado de tudo, e há outras pessoas que gostam de saber, gostam de perceber o que é que têm que fazer, e por isso é que perceber como é que funciona tudo, né? Perceber como é que funciona, estar sempre até para a tomada de decisão, porque eu posso fazer o trabalho de fazer o report, tudo muito bem, mas se o empreendedor não entender ou não tentar perceber um bocadinho ou envolver-se um bocadinho com aquela atividade ou o que é que se está a passar naquela área, também pode não tomar as melhores decisões de gestão. Por isso é que nós promovemos muito a comunicação, ou seja, é essencial ter um contabilista com quem consigam comunicar, porque também sinto que às vezes já é isso, há falta de comunicação entre esta parceria que existe, mas é importante que escolham alguém que consigam comunicar e que não tenham problema de colocar as suas questões, porque no fundo eles estão lá para isso, ou seja, para ajudar o empreendedor também a crescer, não é? E eu acho que é essencial esta área, não é uma área que seja boa ideia, apesar de eu perceber que não é o tema mais apelativo e que sim, que pode gerar realmente muitas dores de cabeça, e por essa razão mesmo é que é importante nós darmos alguma atenção ou escolhermos alguém com quem conseguimos comunicar e confiamos no seu trabalho para nos dar esse suporte. Sim, porque é muito importante, né? Principalmente quando nos lembram está na altura de pagar a Segurança Social, atenção que só falta um dia, ao IRS, ou temos que apresentar este papel, olha, temos que falar, temos que nos juntar para tratar das coisas. A parte da comunicação que falava é extremamente importante para, não só dentro do meio onde o empreendedor está, dentro do projeto, mas também para ele poder comunicar com as pessoas. Sim. Sim, e para tomar as suas decisões de gestão, para perceber aquilo que está a fazer. Porque, um caso muito simples, em Portugal, por isso é que eu penso que a literacia financeira e esta questão dos impostos é muito importante trabalhar nestes temas em Portugal, e há muito mercado também para isso. Porque, por exemplo, uma questão que assusta muito o empresário em Portugal é o IVA. Porque o IVA é bastante elevado e as pessoas têm dificuldade em gerir esta questão do IVA. E muita dessa dificuldade passa por não perceber o que é esse imposto, porque na realidade quem paga o imposto não é o empresário, é o consumidor final. Ou seja, tem tudo a ver também com a questão da precificação, nós percebermos aquilo que estamos a fazer. E eu acho que este ponto, quando a pessoa pensa que não pagando IVA, que está... há um bocadinho este pensamento que se eu não estou a pagar IVA, estou a conseguir gerir bem. Não, mas é precisamente o contrário, ou seja, significa que a empresa não está a ter, se calhar, os resultados que era suposto, e isso pode não ser um bom indicador. Okay? É preciso olhar para estes temas com algum conhecimento e perceber, se eu não estou a pagar IVA, então se calhar é porque isto não está a ir bem, este negócio não está a ir bem. E estas coisas todas vão-se trabalhando. E vão-se trabalhando se houver esse interesse também em querer fazer esse investimento para conseguir que a empresa cresça. E também exatamente nessa parte da gestão das próprias contas, a forma como deve gerir o seu próprio dinheiro da empresa, neste caso, também é uma coisa que dá muito trabalho. E principalmente para quem tem atividade aberta, ou seja, um empresário em nome individual que só abre atividade e tem a conta pessoal com a conta da empresa, tudo no mesmo pacote, confunde um bocado o que é o dinheiro do negócio com o dinheiro
do salário. Ou seja, é importante que a pessoa, o ideal seria que a pessoa tivesse uma conta para gerir o seu negócio, uma conta pessoal. E depois, dentro da conta do negócio, estipular um salário. Ou seja, porquê? Porque o negócio precisa de ser alimentado. Ou seja, nós temos que ir fazendo alguns investimentos na estrutura para que ele cresça. Claro. Em publicidade, ou se não for uma prestação de serviços, se for venda de bens, tem que se comprar stock para ter, para depois escoar. Pronto. Isto é tudo. Ter as coisas em caixinha, ou seja, começar a perceber que não, eu faturei isto, mas isto não é tudo para eu ir ao supermercado, ou perceber exatamente o que é o valor que pode gastar, onde é que vai aplicar aquele dinheiro, ter uma reserva, uma percentagem para reinvestir na estrutura, se o seu objetivo for crescer e ter uma equipa, por exemplo. Pronto, eu sou muito apologista de que tudo é possível com tempo. Sim. Com tempo, nós conseguimos chegar lá, passo a passo, tendo consciência do caminho, que as coisas não se conseguem resultados rápidos, não é? Ou seja, eu sou muito naquela perspectiva de que é possível, nunca me vão ouvir dizer que não é possível, mas dar uma consciência de que, ok, isso leva tempo, então prepara-te para o percurso, para conseguires ter o tempo necessário para chegar lá. Ou seja, mesmo, por exemplo, como empresária em nome individual, a pessoa tem que separar as águas, certo, não é? Para que as coisas possam funcionar bem. E possam crescer, sim. Sim, isso é essencial. Portanto, o separar as águas como era apanhar aquilo que estava a dizer, que era, por exemplo, das contas, não é? Sim. Que acaba por se conseguir fazer uma melhor gestão quando as coisas estão separadas, não é? Sim. Quando nós não fazemos essa gestão, e não digo que não corra bem, pode correr bem, não é? Obviamente, mas é mais fácil quando nós fazemos essa separação, porque dá-nos uma noção, tem a ver com a organização financeira, do que efetivamente podemos investir no negócio, porque é aquela história, nós arriscamos, mas não devemos de arriscar tudo. Precisamos de continuar a caminhar amanhã. Exatamente. Então ter aquela noção do que eu posso investir, por exemplo, em publicidade, em anúncios, nestes gastos de estrutura, quando é que é o momento certo de eu contratar um recurso para me ajudar, para eu continuar a crescer. E depois também tem a ver com os objetivos de vida da pessoa, porque há pessoas que querem um negócio de tipo estilo de vida, para conseguirem manter o seu estilo de vida, e há outras que querem efetivamente ter uma equipa, ter uma empresa e por aí fora, não é? Então, essa noção, alinhar o objetivo com a nossa gestão financeira, o planeamento, é essencial para conseguirmos, pelo menos, estar com mais foco no caminho, não é? Exato, porque quando nós falamos, e voltando aqui um pouquinho atrás, falando daquela parte da separação, por exemplo, das contas, não é? O nosso contabilista, digamos assim, vai acabar por ter acesso ali também às contas e como é que as coisas estão-se a passar, não é? Porque para depois poder fazer entrega das declarações e aquelas coisas. Sim. Então, daí também ser importante haver separação da minha vida pessoal do meu trabalho. Não é? Isto é o meu trabalho, aquilo que eu estou a trabalhar. Normalmente o contabilista certificado, por exemplo, só tem acesso às contas da empresa e aí já existe obrigatoriamente essa separação. Ou seja, nós não temos acesso às contas pessoais, sim. a não ser que seja acordado alguma coisa em especial. Mas, pronto, o normal é termos acesso quando existe contabilidade organizada, tem que haver uma conta para a contabilidade organizada e, nesse caso, sim, temos que ter acesso. Quando existe, lá está, o empresário em nome individual, não se tem acesso porque está no regime simplificado, não é obrigado a ter contabilidade organizada, ou seja, a pessoa está com a sua própria gestão, não é? Ou seja, o contabilista não vai controlar os seus movimentos bancários. Por isso é que convém ter esta maturidade, ou seja, esta noção, este investimento um bocadinho também neste tipo de conhecimento para conseguir chegar, fazer uma melhor gestão dos recursos que nós temos, que às vezes não são... Quem está a começar do zero, por vezes não tem assim ainda muito para começar. Não? A Liliana também gosta muito de dar formações. Sim. Um dos objetivos da Tagis não era tanto fazer contabilidade, se bem que fazemos, mas era mais esta componente formativa, de divulgar um bocadinho esta literacia financeira, promover este tipo de conteúdo, este tipo de curso, porque eu vejo a contabilidade, isto é uma coisa minha, vejo a contabilidade muito como uma ferramenta de gestão financeira. Não para pagar impostos, mas para ajudar o empresário a gerir o seu negócio.
E não consigo me desvincular muito bem desta parte da questão da gestão financeira. E então sempre também achei que poderia ser algo que eu poderia trazer de diferenciador, apoiar o empresário nessa gestão financeira. Por isso é que é importante, se a contabilidade é uma ferramenta de gestão, fazê-la para o empresário, ou seja, não deixar, como às vezes eu vejo, muito tempo só para fazer o IVA, ou seja, só com a obrigação, só pelas obrigações fiscais, mas para que a pessoa tenha acesso à informação atempadamente, para conseguir olhar para os números, por exemplo, no mês, como é que fechamos o mês anterior? Sim. E fazer ali aquele pensamento e, se for preciso, discutir alguma coisa com o seu contabilista, porque o contabilista tem noções financeiras, de gestão financeira, o que é um ativo, o que é um passivo, onde é que se deve de investir, como é que está a autonomia financeira da empresa, ou seja, consegue ajudar o empresário neste diálogo para que ele consiga perceber como é que está a situação da empresa. E eu acho que é aí que o contabilista tem que atuar como uma mais-valia para o empresário e não só para a questão dos impostos, da colheita dos impostos. Também é importante, também é um papel importante, mas pronto, eu gosto mais de estar naquela fase do crescimento, não é? Para ajudar o empresário a crescer. Como é que sente este projeto que é seu, não é? Sim. Como é que você se sente neste momento, no tempo que já tem da Tágit? É assim, nós também, isto para dizer que eu comecei como empresário em nome individual também, com um pensamento, lá está, fiz um plano de negócios, aquilo que eu partilho é aquilo que eu apliquei, porque percebi que funciona, e estamos a fazer um ano de Tágit, de empresa, ou seja, comecei como empresário em nome individual, depois a estrutura foi crescendo, lá está com este investimento na estrutura, foi crescendo. Atualmente já tenho pessoas a trabalhar comigo e é esta mensagem que eu tento trazer. É possível começar do zero, com poucos recursos e com uma boa gestão financeira e planeamento, chegar a construir uma empresa, não é? Assim, mais de acordo com os objetivos que eu tinha sonhado para a Tágit. Quero investir em formação, ter mais conteúdo nestas áreas e estamos nesse caminho. E para conseguir entrar em contacto convosco, como é que o podem fazer, Liliana? Nós temos o site, não é? Que é o www.tagitatelier.com, e temos também nas redes sociais o Instagram, liliana.tagitatelier, e no Facebook. E pronto, e lá podem encontrar os nossos dados. Tem lá o meu telefone, tem o e-mail e podem entrar em contato connosco. E pode ser sempre feito o serviço também online, não é? Sim, sim, sim. E presencial? E vocês também se deslocam às instalações também? Se for necessário, sim. Sim. Se for necessário, sim. Mas pronto, é como eu digo, nós fazemos muitas consultorias para quem está a começar e quer ter aquela noção da objetividade de saber as regras todas. E pronto, e começarem com segurança, que isso é essencial. É essencial. Muito obrigada, Liliana. Obrigada. E espero que venha cá mais vezes para nós falarmos sobre outros temas também bastante interessantes dentro desta área. Ok, obrigada. E eu acredito que você gostou imenso desta primeira parte. Nós aprendemos muitas coisas com o Ateliê do Empreendedor e agora na nossa segunda parte nós vamos falar sobre outro assunto. Quer saber qual é? Quer saber como é que a fisioterapia se adequa nas várias fases da mulher? Quer saber? Então fique connosco, nós voltamos já. E já estamos de volta. E agora nós vamos estar à conversa então com a Ana Sovac, ela que é gerente e fisioterapeuta e também tem este projeto fantástico que é o ID Feminino e que nós vamos querer saber tudo. E como eu disse, a mulher tem várias fases, cada pessoa tem uma personalidade, não é? Estava aqui a engasgar toda, mas isto sai tudo direitinho. Cada pessoa tem uma personalidade, uma forma de estar e que todos nós devemos respeitar isso, a individualidade de cada pessoa, a sua identidade. E nós vamos saber aqui com a Ana Sovac como é que estas coisas todas se aplicam na área fantástica que ela vai trabalhar aqui connosco um bocadinho. Bom dia, Ana. Olá, bom dia, Olá, Sara. bom dia. Obrigada pelo convite e bom dia a todos. E este projeto que a Ana tem, como é que ele começou? Então, começou por várias experiências profissionais em várias áreas. Nós, inicialmente, enquanto começamos como fisioterapeutas, fomos para clínicas e onde trabalhamos um bocadinho de modo geral, ou seja, trabalhamos um bocadinho de tudo. E eu percebi que tinha que me especializar, porque se queremos ser bons em alguma coisa, temos que ser um bocadinho mais especialistas em alguma coisa.
fui fazendo algumas formações e depois, pronto, apareceu o projeto e fui planeando este negócio. E trata aqui de uma parte muito importante, que é como é que a fisioterapia se adequa às várias fases da mulher, porque a mulher tem várias fases. Exatamente, sim, começando pela adolescência, não é? Onde temos a menstruação e por vezes pode aparecer já aí algumas dores menstruais, às vezes a endometriose ainda não diagnosticada na adolescência, algumas disfunções sexuais, por exemplo, o vaginismo, começa logo na adolescência, depois temos então a pré-conceição, a gravidez, o pós-parto, a menopausa. E nós conseguimos, ou por outra, a Ana e os outros fisioterapeutas, né, conseguem incluir a fisioterapia nessas várias fases. Exatamente, sim. E ajuda bastante, é muito importante. É muito importante em alguns temas, especialmente os menos falados. Digamos que assim, a mais comum é a recuperação pós-parto e gravidez, normalmente são as áreas assim mais procuradas, mas entretanto temos muitas outras áreas em que podemos ajudar. Estava a dizer que a recuperação pós-parto é uma das áreas que não é muito falada. É falada sim. É falada. É falada sim. A conhecida diástase abdominal, por exemplo, que é a separação aqui dos retos abdominais. E normalmente a mulher fica ali com um buraquinho e pronto, e toda a gente... Estamos aqui com umas coisas estranhas aqui à frente, Sim. que andamos sempre a tentar disfarçar. E o sonho de qualquer mulher é voltar à Sim. forma, não é? Só que, entretanto, existe muito marketing sobre isso. O importante é mesmo que o abdominal fique funcional. Mas aí vamos adaptando sempre aos objetivos de cada mulher. Pronto, lá está também os nossos valores dentro do nosso projeto. Ok. E a diástase, neste caso... A diástase, neste caso, é tratável? Sim. O que é que acontece? Muitas vezes a diástase é separação, mas também profundidade. E às vezes podemos ficar aí com uma separação de 2, 3 dedos e essa separação não vai melhorar. Mas o que é que melhora? Podemos ter aqui um abdominal funcional que você consiga treinar sem ter aqui o tal buraco, que é a diástase funcional. Ok. E quando nós falamos, por exemplo, em termos da menstruação, não é? A menstruação é uma fase que a mulher passa na adolescência, não é? Inicia na adolescência, mas depois acaba por levar aquilo um pouquinho para a vida toda. Mas a parte da menstruação, onde é que a fisioterapia consegue ajudar? Por exemplo, se tivermos muitas dores menstruais, muitas vezes o pavimento pélvico, que é esta musculatura, fica muito dorida, muito hiperativa, com tónus muito alto e faz com que tenhamos ainda mais dores. Essas dores às vezes levam, por exemplo, a dor na relação sexual. Portanto, às vezes temos adolescentes com dor, pronto, a iniciar a atividade sexual e a coisa não corre muito bem. E depois às vezes isso pode levar a disfunções sexuais. Outra disfunção sexual que normalmente inicia na adolescência é o vaginismo, que é a incapacidade da mulher fazer, por exemplo, a penetração, seja de um objeto, ou de pênis, ou de outra coisa. Portanto, são coisas que são muito importantes e devem ser faladas. Devem ser faladas, sim. Principalmente na escola, a nível de educação sexual, nós falamos muito sobre contracepção, não é? Mas a nível de que a mulher não deve sentir dor na relação sexual, o que é que se pode fazer, a parte do prazer feminino ainda não é falado, não é? Só que é importante. Porque às vezes tenho utentes de 30 anos que querem engravidar e ainda são virgens, porque ainda não conseguiram fazer a penetração e não souberam até agora por que caminho ir, porque ninguém falou com elas. E a fisioterapia desempenha um papel fundamental nessa ajuda? Sim, não só. Normalmente trabalhamos numa equipa multidisciplinar, por exemplo, no caso de vaginismo, que é assim a condição mais comum de disfunção sexual com que eu trabalho, normalmente um psicoterapeuta sexual também ajuda. A nutrição também pode ajudar. A nutrição também, não é? A nutrição funcional também, não é? Sim. E nós também, no seu espaço, no ID feminino, o que é que nós podemos encontrar, para além da ajuda nesta parte que nós temos estado aqui a falar? Temos aulas de pilates clínico, individual e de grupo. Depois temos aulas de recuperação pós-parto de grupo e aulas de gravidez ativa. Para além disso, tenho uma enfermeira que é consultora de amamentação e faz cursos de preparação para o nascimento para o bebê individuais e temos 2 nutricionistas também focadas apenas na mulher e nas várias fases. Ok. Portanto, quando nós pensamos na fase que nós estamos a passar, há uma solução em que o fisioterapeuta pode ajudar, neste caso, por exemplo, numa gravidez. Sim. Não é? Onde é que entra o trabalho do fisioterapeuta? A gravidez, passamos aqui por várias alterações hormonais e também físicas. Podemos ter, por exemplo, dores de costas, incontinência urinária, a parte de diástase abdominal que acontece de forma funcional e as mulheres às vezes querem tentar prevenir, ou seja, ou ajudar na recuperação pós-parto, nós também podemos ajudar e perceber também que tipo de exercício físico conseguem fazer. A preparação para o parto, que tipo de exercícios podem fazer e a preparação do pavimento pélvico, da musculatura. Porque hoje em dia as mulheres falamos muito do parto natural e é um desejo de toda a gente, não é? Ninguém quer uma cesariana ou em um cortezinho.
Os partos também têm muito que se lhe diga, não Sim, é? claro. Pronto, Mas pronto, aquilo que eu tento fazer é manter sempre a mente aberta, porque eu não vou estar aí com elas. claro. Então, dar o máximo de informação para que elas consigam ter o parto que desejam, mas sempre saberem que, infelizmente, há acontecimentos que nós não conseguimos controlar. E pronto, acho que hoje em dia isso é importante irmos equilibradas, porque senão tenho depois mães que fazem o luto do parto que desejariam ter. Fazer o luto do parto que desejariam ter. Sim, porque hoje em dia fala-se muito de violência obstétrica, não é? Uma pessoa tem, imagina, mãe de primeira viagem, que era um parto natural, sem laceração, sem episiotomia, que seja respeitada, que seja de pedido de consentimento, e depois quando isso não acontece, para além de todas as alterações que está a passar do puerpério, não é? Ainda temos essa parte do género. Então, se for o último filho, ou o primeiro e o último, não é? A mulher pensa, fogo, não consegui. Sim, porque muitas vezes isso acontece. Por norma, eles não pedem ajuda, não perguntam a nossa opinião, não é? E podemos ter um plano de parto. Ok. Por isso é que é importante nós estarmos informadas para pedirmos, entre aspas, não é? Saber as possibilidades todas do que pode Exatamente, acontecer, não sim. é? Porque, principalmente quando somos mães de primeira viagem, vamos um bocadinho às escuras, não é? Exato. Não sabemos muito bem para o que é que vamos. No segundo já mais experientes, estamos sim. mais experientes, já sabemos mais ou menos o que é de esperar, mesmo que não seja igual, mas já sabemos mais ou menos para o que é que vamos, como se costuma Claro. dizer. Mas, por exemplo, quando acontece essa parte que estava a falar da parte pélvica, não é? Há uma preparação específica para essa parte? Exatamente, sim. Existe uma avaliação de pavimento pélvico, podemos ter pavimentos pélvicos com muita força, muito tensos, normalmente é o que menos se deseja no parto, porque essa zona tem que descontrair para o bebê sair, ou então com pouca força e também precisamos de resistência, não é? Que o músculo aguente as contrações e tudo. E depois, pronto, prevenir depois no pós-parto incontinência urinária, dor na relação sexual, que é muito comum, especialmente se tivermos aí uma cicatriz, prolapsos pélvicos, que é a bexiga ou outros músculos descaírem. Uhum. E quando, por exemplo, quando temos uma cicatriz que já vem de uma gravidez anterior e cai em cima da outra, não é? O que às vezes também acontece, que é horrível. Mas pronto, mas acaba também por nos deixar ali assim um bocadinho... Sim, essas cicatrizes, mesmo no pós-parto, podem ser trabalhadas e é possível a mulher não ter dor. Boa. Ou seja, em qualquer idade. Portanto, estamos a aprender aqui coisas fantásticas e muito boas, porque muitas vezes não se fala muito nestes temas, né? Geralmente nós generalizamos e dizemos, que bom, então está bebê, sim senhora, então agora vai ter bebê, vai correr tudo bem. Pronto. Então como é que foi? Foi bom. Foi bom, foi ótimo. Correu bem, porque o resultado correu bem, bebê está bom, a mãe está boa. Temos mães de primeira viagem que dizem, eu não vou ao outro. Pois, mas às vezes mudamos de ideias passados uns aninhos, não é? Sim. Pronto, passados uns aninhos a gente pensa outra vez e muda de ideia. Às vezes não mudamos, mas isso também depende do objetivo Claro. de cada casal e cada um é que sabe aquilo que está a fazer, mas muitas vezes nós temos notamos essa falta. Não é? Por exemplo, eu senti um pouco essa falta daquilo que me está aqui a falar agora, que foi o acompanhamento, portanto, o falar, o explicar, olha, temos estas áreas, isto é preciso trabalhar, Sim. isto é preciso saber, não é? Em vez de nos dizer, olha, as coisas não estão a correr bem, vamos ter que fazer aqui qualquer coisa. Não, a gente sente na altura o que está a acontecer e não nos é dito nada. Portanto, acabamos por ficar um bocadinho... ou seja, estamos na situação, mas estamos um bocadinho fora do controle da situação porque não temos nada a dizer, não é? E essa comunicação e o facto também de vocês ajudarem as mulheres nessa fase também ajuda elas a ficarem mais esclarecidas em relação às coisas. Claro. Eu vejo, por exemplo, muitas mulheres de menopausa, não é? Por volta de 50, 55 anos, 60, às vezes um bocadinho, pronto, já não é bem menopausa, a dizerem, com uma cicatriz de há 20, 30 anos, com dor na relação sexual. E os médicos de família que lhe disseram que era normal para utilizar o lubrificante e é o que é. Pois, daí de haver aquela falta de informação, não é? Informação e um bocadinho, se nós ouvimos 2 ou 3 vezes que é normal, nós interiorizamos que é normal, não é? Até Sim. que alguém nos disse, não é normal, nós conseguimos ajudá-la. É como as dores na menstruação, não é normal. Exatamente, também não é normal. Eu sei isto porque nós tivemos calma. Sim, infelizmente. Uma sim. nutricionista funcional e ela explicou-nos isso. E eu até pensava que vem das gerações anteriores, porque já a mãe era assim, pronto, já vem de trás e nós acabamos por assumir, ok, se com a minha mãe, com a minha avó, seja com quem for, era assim, então, pronto, comigo está a acontecer o mesmo, então é normal. Não é normal. Exatamente, sim. Tem que ser tratado. Portanto, acha que o papel dos fisioterapeutas hoje em dia, as pessoas têm mais consciência e recorrem mais aos fisioterapeutas? Sim, sem dúvida que sim. E procuram cada vez mais tratamento de qualidade.
Isso sem dúvida. E a mulher ainda mais. E percebem que mesmo passando por um pós-parto, e que seja um pós-parto recente, que conseguem gerir as coisas e cuidarem delas, porque no fundo nós para cuidarmos da casa temos que estar bem. E cuidar de um bebê implica mesmo nós estarmos bem e pormos em primeiro lugar. E quais são os cuidados, por exemplo, o que é que vocês fazem num pós-parto? Num pós-parto é feito, normalmente se fizerem já a gravidez connosco, damos ali algumas dicas de exercícios iniciais que se podem ter, a parte da amamentação também é preparada, a parte da nutrição também, porque depois é amamentação, é aumento de peso, é tudo, não é? Sim. Privação de sono, portanto temos aí uma mulher mesmo numa fase muito especial e o tratamento tem que ser adequado. Depois fazemos uma avaliação, se for parto vaginal, 3, 4 semanas depois, em que é avaliado tudo. A parte abdominal, da postura, que dores tem, a parte da amamentação, como é que está a correr, o que é que está a falhar, a parte do pavimento pélvico, ou seja, se tem cicatrizes ou não, como é que isso está a nível de força. E depois, aos poucos, iniciamos então o exercício físico com o objetivo dela ter alta e que vá à sua vida. Sim, mas isso que me está a falar não é uma coisa... Geralmente é-nos dito que depois do parto temos X de semanas para fazer a avaliação, ver como é que está normalmente tudo. 6 semanas após. Prontos, mas é só isso. Depois não há um acompanhamento. Exato. Portanto, o que me está a falar é uma coisa muito mais específica e muito mais profunda, digamos assim, um acompanhamento mais perto da mulher, porque é uma altura muito sensível. Sim, sem E dúvida. que nem todas as mulheres reagem da mesma forma. E mesmo a nível psicológico temos de estar muito atentas, pelo menos eu tento estar e fazer algumas questões para perceber se a mãe está mesmo bem. Se a mãe está mesmo bem. Sim, a nível psicológico, por exemplo, podemos ter os blue days, que normalmente são 2 semanas após o parto, que é normal mulheres de chorar, de vez em quando ter ali umas alterações emocionais, mas se for mais que isso, alguma coisa está a acontecer. A tal depressão pós-parto, não é? Uhum. Que são essas coisas que temos que ter atenção, portanto, termos um acompanhamento mais profundo nessa parte, porque muitas vezes a mulher acaba por se escorar um bocadinho, porque temos um bebê, não é? Claro. E a prioridade passa a ser o bebê, mas, e está ótimo, mas se nós não estivermos em primeiro lugar, não vamos também conseguir tratar do nosso bebê como deve ser, não vamos conseguir ter um apoio. Se tivermos mais um filho ou outro, é muito difícil essa gestão. Daí a parte da fisioterapia, do fisioterapeuta neste caso, também de ajudar a mulher a se organizar um pouco, não é? Exato. Porque é uma fase em que nós ficamos completamente, mesmo que já seja ou de filho, não é? É sempre diferente, porque as gravidezes nunca são todas iguais. Pois não. Não é? E as formas como nós encaramos as coisas são completamente diferentes. E também a forma como nós nos vemos, porque nós próprias vamos mudando, não é? E às vezes não nos apercebemos disso. Sim, sem dúvida. A mulher passa mesmo por uma grande alteração e, pronto, a autoestima normalmente baixa, porque se estiverem a amamentar está tudo muito diferente e na fase inicial nós estamos 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas sempre a darmos de maminha, depois troca a fralda, depois ele acordou e depois é tudo novo. Portanto, temos que estar mesmo muito atentas a isso. Mesmo aquelas mães que não querem amamentar, claro, não é? Elas também passam pelas mesmas fases. Sim, claro que sim, sim. A diferença é o biberão e não a maminha, não é? Uhum. E sente que as mulheres recorrem mais para a ajuda do pós-parto do que era antigamente? Sim, sem dúvida. Já cada vez mais na gravidez também a pensarem no pós-parto e no parto, mas diria que a maior parte procurem no pós-parto. Porque é normalmente quando surgem os problemas. Sim. Ou porque querem voltar ao exercício físico e sentem que a nível abdominal ou de pavimento pélvico alguma coisa não está bem, ou porque têm ali uma perda de urina que também a nível de qualidade de vida tira-nos bastante qualidade de vida, ou porque têm uma dor na relação sexual, só que esta normalmente é uma queixa que fica uns meses depois, porque não é a prioridade da mulher, não é? Não fomos feitas de ter um bebê e depois pensarmos logo nisso, tem mesmo a ver com o parto hormonal. E pronto, é mais a parte de depois delas quererem voltar ao exercício físico e de ficarem outra vez em forma. E de sentirem bem, claro. E de sentirem bem. Portanto, vocês acabam por estar muito presentes na vida da mulher nestas fases. Como é que é para vocês também gerirem todos esses sentimentos? Porque acabam por ser... não são só mulheres, com certeza, na equipa, mas como é que vocês também conseguem gerir os vossos sentimentos? Porque vocês acabam por viver um pouquinho aquilo que a própria mulher está a viver. Sim, mas é muito gratificante e ainda esta semana soube de uma utente minha com vaginismo que estava grávida e para mim foi muito gratificante porque agora vou acompanhá-la na gravidez, ou seja, acompanhei na parte de tratamento de vaginismo, agora na gravidez e depois no pós-parto, depois ela disse, Ana, estou lá, faz-me um cartão de sócia e depois isso combinado. Ou seja, é muito gratificante depois, quando passam por dificuldades em engravidar e depois aparecem grávidas e depois no pós-parto
E depois, claro, quando existem dificuldades, temos que saber separar também de deixar as emoções no nosso espaço e depois irmos para casa, não é? Uma das coisas também que não nos explicam muito bem é a parte da amamentação. Sim. Não é? Que vocês também ajudam. Exato. A parte da amamentação, existem muitos mitos mesmo e muitos mitos familiares. Por exemplo, a questão de nós ouvirmos da nossa mãe e a avó dizer eu não tive leite, tu também não vais ter. Muito provavelmente essa mãe não vai ter. Tem a ver muito com a parte psicológica. Depois, pronto, na fase inicial é tudo comandado muito hormonalmente, ou seja, por muito que o bebê pegue, a parte das hormonas tem que estar ok e nós estivermos estressadas e a adrenalina estiverem a intermeter ali, provavelmente não vamos ter leite. Sim, porque geralmente o bebê pega logo assim que acaba de nascer, não é? Sim. É uma coisa fascinante. É verdade. É das coisas mais bonitas que nós temos. Na primeira hora nós temos uma coisa que é chamada que é a golden hour, ou seja, o bebê está mesmo desperto para mamar. E essa horinha é mesmo para ele ir à maminha e normalmente quando o bebê faz logo a pega, ou seja, quando pega logo bem na maminha, é garantido que ele vai mamar bem. Portanto, essa ajuda imediata e que normalmente começa na gravidez, ou seja, por volta das 34, 35 semaninhas vocês fazerem uma consulta de amamentação ajuda, porque já sabem, ok, o que é que eu posso fazer para que a pega consiga ser logo aí perfeitinha. E no caso de o bebê não pegar logo, significa que o bebê não vai mamar bem? Significa que precisamos de ajuda. Por exemplo, se vimos que o bebê está muito agitado, que não fica muito bem, depois o que acontece? A descida de leite, ou seja, as maminhas ficam muito grandes. Portanto, temos de ter ali algumas estratégias, porque temos um bebê pequenino e quando dá por ele tem ali litros de leite a sair para ele, não é? E pode-se perder um bocadinho. Depois, por outro lado, imagine se for um parto ventosa, ou seja, o bebê é puxado, pode ter ali algumas alterações. A cesariana também, o bebê está ali confortável e do nada é retirado, ou seja, é um momento de stress e podemos deixar ali algumas tensões a nível mandibular e assim, e às vezes isso pode interferir na amamentação. E sim, aconselho uma consultoria com uma enfermeira de amamentação ou outros especialistas. Por isso é que muitas vezes quando, e creio que acontece quase sempre, nós é que quando estamos nessa altura não nos apercebemos muito bem, temos lá sempre, não sei se o termo correto é um fisioterapeuta, que está lá para ajudar, para ver, mesmo por causa do bebê quando pega na mama assim que nasce, não é? Há vários especialistas que podem ser consultores de amamentação. Eu, por exemplo, também fiz mais a formação para perceber às vezes nas minhas mães que eu posso ajudar e perceber se para quem encaminhar, mas as enfermeiras normalmente são as que têm mais essa especialização. Mas qualquer profissional de saúde pode fazer. E falou também de uma coisa bastante interessante que é o Pilates Clínico. Pilates Clínico, exatamente. Que é o Pilates Clínico? Pilates Clínico são exercícios baseados na consciencialização do corpo e trabalhamos vários grupos musculares, mobilidade, alongamentos, pensando muito nos problemas que a pessoa tem, ou seja, é um exercício mais adaptado. Para mulheres? Neste caso, sim, para mulheres, mas não só. E não só? Sim. Quem recorre mais a Pilates Clínico é a mulher? É a mulher, mas o nosso espaço também sim. tem ali um proibido para homens, né? Estou a brincar. Mas normalmente sim, porque os homens às vezes acham que aquilo é muito fácil, mas não é assim tão fácil. Ou seja, os exercícios muitas vezes são lentos porque são de consciência corporal, ou seja, temos que ativar vários grupos. E então, para quem está a ver, pensa, isto é fácil. E às vezes as minhas alunas dizem, não, este exercício é fácil, depois tentam fazer e perguntam, Ana, quantos faltam? Pois, porque é importante o Pilates funcional. Sim, é importante. O clínico, desculpe. Sim. Pilates clínico. Sim. Hoje em dia, especialmente porque a maior parte das pessoas está em teletrabalho, ou mesmo se estiverem a trabalhar no escritório, passamos muito tempo sentados com tendinopatias, com dores nas costas e é importante tentarmos contrariar esse tipo de posturas. E para entrar em contacto convosco, vocês estão situados aonde? Nós estamos no Lumiar, em Lisboa, Lumiar. Boa, pertinho, portanto, você não tem desculpa para não ir lá. E como é que podemos fazer? Pode ser também Vocês têm o vosso site? Sim, temos o site que é o idfeminino.pt, temos também o Instagram que é idfeminino.pt e depois ali temos também e-mail e os contactos telefónicos também. Como é que se sente tendo o seu sonho, não é? Estávamos há pouco a falar com a Liliana sobre isso, ter o seu sonho, o seu projeto realizado? A nível profissional, sinto-me realizada, sinto que ainda estou com dores de crescimento, não é? Ainda tenho muita coisa que neste momento estamos a construir uma equipa e ainda há muita coisa que eu quero alcançar, mas ainda assim, por muito que às vezes entre às 7h30 e saia às 8h, sinto-me descansada e não ligo ninguém frustrada a dizer o meu dia foi péssimo, não, muito pelo contrário. Escolher uma boa equipa também é muito importante. É muito desafiante, sim, porque nós no curso de fisioterapia e mesmo no mestrado aprendemos a ser fisioterapeutas e por muito que tenhamos uma cadeira ou outra de gestão, há muitas outras competências que temos que adquirir fora. Felizmente existem várias formações, mesmo negócios na área de saúde e para quem quer trabalhar por conta própria é fundamental hoje em dia fazermos.
É possível concretizar o sonho? Sim, sem dúvida, mas com muito trabalho e gosto. E gosto. Sim, temos mesmo que gostar daquilo que fazemos para nos dedicarmos a 100%. Porquê esta área da fisioterapia? Eu sou natural da Moldávia e nasci lá e cresci lá há 11 anos e vi lá a mulher ser muito desvalorizada. Cá em Portugal também ainda se vê, não é? Hoje em dia, essa desigualdade. Eu não luto pela igualdade porque acredito que nós somos diferentes. A mulher, e lá estão os valores da ideia feminino. Mas, entretanto, acho que há muitas coisas pela qual a mulher passa que não devia passar. A tal questão da gravidez, de pós-parto, de dores menstruais, dor na relação sexual, o prazer feminino que não é falado. Se o homem tiver uma disfunção sexual, ele vai logo ao médico ser tratado. A mulher não. Ela acaba por se desvalorizar um pouquinho. Exatamente, sim. Mas tem a ver um bocadinho com a nossa sociedade e esse tipo de valor que eu quero dar à mulher. E achou que ajudando, não é, as mulheres nessa área também estaria a contribuir para uma nova geração onde as pessoas estariam mais informadas? Sim, e dá-me muito prazer, precisamente quando eu tenho utentes adolescentes ou muito jovens, porque logo ali consigo educá-las. Sente que os adolescentes estão mais voltados, estão mais preocupados, digamos assim, com essa parte da menstruação e das coisas que envolve as mulheres? Sim, mas também, perdão, devido à circulação de informação que existe, ou seja, a questão das redes sociais e assim. Acho que tem a ver mais com isso do que propriamente... Se calhar os pais também estão a mudar, não é? Já têm mais informação e a educação também é diferente. Mas acredito que seja mesmo a internet que esteja a mudar isto. Sim, porque antes não é falado, estas coisas não eram faladas, ou se falássemos, nós falávamos, se não tínhamos à vontade com os pais, por norma, às vezes não existia isso, nós íamos falar ou com uma tia, ou com uma avó, ou com uma prima mais próxima, mais velha, ou com uma irmã mais velha, portanto, acabávamos por ir buscar informação aos nossos familiares, não é? Para conseguirmos saber as coisas e muitas vezes, às vezes até íamos tirar as informações com os nossos próprios amigos na escola, claro. Não é? O que não era o mais viável, não é? Sim. Porque cada um tinha... Podíamos ter a sorte de ter uma boa informação ou não. Mas acho que isto é muito importante, esta área é muito importante e que a mulher também perceba que as várias fases que ela passa na vida são normais e pode ser ajudadas para que não tenham tanta preocupação, não é? Para que ela possa passar pelas fases sem ficar marcada. Há fases pelos quais passamos, por exemplo, a menopausa, que a fisioterapia pode ajudar em algumas coisas, por exemplo, secura vaginal, incontinência urinária, o prolapso pélvico também aparece nessa fase, o aumento de peso com nutricionista e toda a sintomatologia pode ser controlada, ou seja, é hormonal sim, mas não vamos pôr a culpa toda nas hormonas quando podemos mudar aí o estilo de vida. Mudar o estilo de vida, que é extremamente importante e que nós também conseguimos esse apoio no ID feminino. Sim, exato. Somos muito a favor do exercício físico e alimentação saudável. Boa. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigada, eu espero que volte mais vezes para nós conversarmos, porque isto é um mundo de coisas para falarmos, não é? E todas estas coisas que nós temos aqui. E foi um gosto tê-la aqui e também perceber que a mulher tem a sua própria identidade, não é? Tem as suas próprias fases e que você pode passar por elas com a ajuda de fisioterapeutas, neste caso, e dos médicos, claro. Os fisioterapeutas também acaba por ser um médico, não é? Certo? Mais ou menos. Mais ou menos, pronto. Eu percebi que não estava bem correto, certo? Somos profissionais de saúde, mas não somos médicos. Eu vou corrigir. Profissionais de saúde, temos os médicos, temos os fisioterapeutas que nos podem ajudar para nós podermos estar sempre bem. Portanto, você não precisa de passar pelas fases sozinha, tem sempre este apoio e no ID feminino, aqui com a Ana, pode também passar por estas fases muito mais suave e ser muito mais feliz. Muito obrigada, Ana. Obrigada. E contamos consigo numa próxima. Claro que sim. E para si que esteve connosco, espero que tenha gostado do nosso programa. Hoje foi um programa fantástico. Nós tivemos consigo, tivemos na primeira parte com a Liliana, onde nós aprendemos aqui algumas coisas acerca do ateliê do empreendedor e depois terminámos com a Ana, onde nós estivemos a falar aqui também acerca do ID feminino, coisas viradas para o mundo da mulher, e tudo para facilitar, para que nós estejamos sempre melhor. O intuito deste programa é mesmo esse, é fazer consigo esta horinha em que nós estamos juntos a melhor possível e nós contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau. Beijinhos.